Você sabia que a partir de um exame de raio-x é possível aplicar alguns critérios para identificar malignidade em tumores ósseos? Pois é, tá aí mais uma importância da radiologia para a nossa vida. O raio-x é um importante aliado na hora de se verificar se um tumor é benigno ou maligno, e para isso é importante que a leitura das radiografias seja feita de forma sistematizada, para que o médico não se esqueça ou deixe passar por acidente algum detalhe importante. Para isso, a gente organizou esses critérios em 7 perguntas simples, as quais a gente vai passar para vocês agora nesse vídeo. A primeira pergunta que devemos fazer é onde está a lesão. A lesão vista no raio-x pode ser única ou múltipla, mas a maioria é única. Quando é múltipla, podemos pensar na possibilidade de ser um osteocondromatose, o tipo mais comum de tumor ósseo benigno, ou a endocondromatose, um mieloma múltiplo ou metástase, sendo essas duas últimas condições malignas. Além disso, a lesão pode ser do tipo central ou periférica, quando classificamos em relação à secção transversal do osso. Essa classificação é importante aliada na hora de diferenciar, por exemplo, um fibroma não ossificante periférico de um cisto ósseo solitário central. O segundo critério que devemos avaliar é o tamanho da lesão. De forma geral, as lesões maiores tendem a ser mais agressivas. Porém, isso não pode ser usado para se definir o grau de agressividade da lesão, sem se considerar e se correlacionar com a história clínica e os outros dados encontrados nos exames de imagem, como, por exemplo, na tomografia computadorizada e na ressonância magnética, que desempenham um papel importante no estadiamento dos sarcomas ósseos. Em terceiro lugar, a equipe deve observar o que a lesão está produzindo no osso. Os tumores ósseos eles podem ativar osteoclastos, os quais destroem o osso gradualmente. Dessa forma, a imagem formada no raio-x relaciona-se com o grau de agressividade dessa destruição, a qual pode ser bem ou mal delimitada, a depender da malignidade. As lesões geográficas são aquelas com um limite bem definido, porque o tumor ele tem um crescimento mais lento. Já as lesões permeativas, elas possuem um limite menos definido, porque eles é um tipo de tumor que cresce mais rápido, ou seja, ele é um tumor um pouco mais agressivo. Dessa forma, podemos notar que esse parâmetro é muito importante na determinação do prognóstico, já que as imagens obtidas pelo raio-x dizem muito sobre o padrão de crescimento do tumor e, consequentemente, da sua malignidade. Frente ao tumor ósseo, o osso reage a favor de conter a expansão da lesão, sendo as reações ósseas divididas em medulares, como na esclerose marginal, e em periosteais, como no espessamento cortical, reação periosteal organizada compensada, reação periosteal organizada descompensada e em reação periosteal desorganizada. O espessamento cortical é um adensamento e espessamento do córtex relacionado a lesões irritativas e próximas à superfície do osso. O novo osso produzido, nesse caso, é normal e não tem características da lesão que provocou, sendo comum essa reação num tumor benigno que é o osteoma osteoide. A esclerose marginal é uma linha de osso densa, que é branca na radiografia, e envolve a lesão acentuando a delimitação, sendo bem comum em tumores benignos, já que esses têm um crescimento lento e são bem delimitados. A reação periosteal organizada compensada é uma reação do periósteo provavelmente relacionada a fatores mecânicos, de forma que há a produção de osso onde o córtex está mais fino, para que não haja redução do córtex nessas lesões. Ela é característica de tumores benignos. A reação periosteal organizada descompensada acontece quando o periósteo reage produzindo osso onde a cortical está mais fina. Mas o crescimento tumoral é ainda mais rápido e a compensação que acontecia no caso anterior não acontece. E dessa forma, o raio-x fica com uma aparência insuflada. Ela é característica de tumores benignos também. A reação periosteal desorganizada acontece quando a destruição do córtex deixa apenas alguns fragmentos de periósteos íntegros que produzem osso de forma limitada. No raio-x, há 3 tipos diferentes de imagem que podem ser formadas nesses casos. A primeira é o triângulo de Codman, que é formado uma imagem triangular de osso reacional na extremidade do tumor. Já na segunda, que é a imagem em casca de cebola, a imagem formada é devido a faixas paralelas de osso reacional dispostas no sentido longitudinal do osso. Na imagem em raios de sol, fragmentos menores de periósteos, ao serem deslocados pelo tumor, deixam um rastro de osso reacional como se fosse uma cometa. Outro critério importante
importante a pesquisa por lesões. Nesse estágio, devemos identificar se há alterações como irregularidades e diminuição da espessura da região cortical. Esses sinais podem indicar uma neoplasia de partes moles que está destruindo o córtex do osso em contato. Quando essa destruição é interna, observa-se a formação do chamado recorte endosteal. Isso pode indicar uma malignização de tumores medulares benignos. Quando essa destruição é completa, observa-se que o tumor invade as partes moles, ou seja, ele deixa de ser intracompartimental. Isso demonstra um aumento da agressividade. Outro ponto para se investigar é a característica da matriz da lesão. Existem alguns tipos de alterações que ocorrem em matriz óssea, e eu vou citar agora algumas dessas alterações. Primeiro, nós temos a cartilaginosa, que tem calcificação pequena em pipoca, e ela é observada em um condroma e um condrosarcoma. Nós temos também a osteoide, que é demarcada por calcificação densa, bem confluente, com aspecto de nuvem, e ela é observada nos osteomas. Temos também a fibrosa, que é vista no fibrosarcoma, e quando ocorre um aumento de densidade, nós caracterizamos essa lesão como displasia fibrosa. Vale ressaltar que algumas lesões se assemelham a tumores, como as lesões líticas. E essas lesões são caracterizadas por áreas bem demarcadas de destruição óssea. Elas podem ser confundidas com tumores condrais malignos ou benignos. Por isso, é muito importante que o radiologista se atente a isso para entregar um diagnóstico correto. Por último, nós temos os cistos ósseos, que são estruturas membranosas de matéria fluida ou semifluida. Por fim, a gente ainda pode se questionar se a gente tem massa de partes moles. E a resposta para essa pergunta é que, na verdade, depende. Vai depender tanto da densidade do tumor quanto da técnica radiológica que vai ser utilizada. Para uma melhor visualização desse tipo de comprometimento, podemos ainda fazer uso da tomografia computadorizada ou da ressonância magnética. Uma vez que se visualiza massa de partes moles, principalmente se ela não é acompanhada de comprometimento do córtex ósseo, a gente tem um forte indicativo de malignidade de tumor. Portanto, quando a gente leva em consideração todos os aspectos citados nesse trabalho, é possível inferir que o exame de raio-x ele é um importante guia na classificação dos achados clínicos, então desempenhando um papel importante no diagnóstico médico.